Boa tarde, pessoal da Timeline do Caruaru no Face. Hoje a gente está fazendo mais uma edição do CNF Entrevista e o papo de hoje é muito importante, que é sobre os direitos do consumidor e a relação entre os consumidores e as empresas e instituições que buscam prestar um bom serviço, seja em Caruaru, seja em Pernambuco. E para falar desse assunto, a gente trouxe o Adenildo Batista, que está deixando agora, nesse começo de nova gestão da Prefeitura, a direção do Procon Caruaru. Se vocês tiverem sugestões sobre como acionar serviços relacionados ao direito do consumidor, vocês já podem ir preparando as suas perguntas e deixar nos nossos comentários, tá bom? Que durante a live a gente vai fazendo as perguntas aqui para o Adenildo. Adenildo, boa tarde, tudo bom com você? Boa tarde, estamos iniciando mais uma etapa, principalmente com o dever cumprido, que ao longo de 10 anos eu permaneci no Procon, há 8 como coordenador à frente do órgão. Nós conseguimos números extraordinários, que seriam 98% de resolução no país, 98%, o maior índice de resolução no país. Nós conseguimos bater Olinda e Recife em números de atendimento, apenas ficando atrás do Procon Sede, que é o Procon estadual. Então, assim, um trabalho que foi feito principalmente com muito amor, com muita dedicação. Eu sempre me comparo que eu não era um funcionário público, eu era um empreendedor, que eu estava ali para mudar a cara. Eu sempre dizia aos meus colaboradores que nós éramos uma empresa grande e que tinha que tratar o consumidor como nosso cliente. Então essa era a minha visão, entendeu? De trabalhar pessoas com cordialidade, que dessem um bom dia ao consumidor, apertasse na mão, se fosse o caso levantasse para acompanhar até a porta. Então essa era a imagem que o Procon Caruaru teve durante a minha gestão. E aí você passou agora por esse processo de transição, né, para uma nova gestão, e aí eu queria que você explicasse, se possível, como é que foi esse período em que eu acredito que você apresentou os dados da atuação do Procon nos últimos anos, e se houve alguma dificuldade da parte da nova gestão em ter esses dados ou ter o contato já para saber quem seria o novo diretor do Procon. Como é que foi esse processo até a sua saída? Na realidade, nós tivemos uma única reunião com a equipe de transição, que era uma reunião que seria feita com todos os órgãos da prefeitura, secretarias. Então, como o Procon está ligado à Secretaria de Administração, eu passava a informação no dia da reunião da administração com a equipe transitória, a atuação do Procon. Então foi feito um relatório, o número de atendimento, índice, foi explanado. A gente inclusive foi bastante elogiado pela então secretária, dona Margarida Ferreira, pessoa muito competente, muito centrada, e simplesmente depois de uma próxima reunião, já durante a gestão, já no dia 3, dia 4, que foi a quarta-feira, eu estive no gabinete para explanar qual seria o problema que de imediato dos estagiários do Procon. Nós tínhamos 12 pessoas, nessas 12 pessoas, 8 eram estagiários. Então a gente precisava simplesmente resolver como seria o posicionamento. Eu, como gestor, eu tinha que brigar pela minha equipe, eu tinha que falar que a minha equipe ela é essencial. Eu não estava discordando da opinião da secretária, eu estava dizendo que era importante e que deixei bem claro na mão dela que ela resolvesse como seria. Ela queria parar o órgão, ela queria reduzir, ficava à vontade dela. E explanei isso. No outro dia ficou de eu passar um relatório. Esse relatório seria explicativo com o fluxograma do Procon, como o Procon funcionava, as nossas pautas,
o número de atendimento, nós atendemos 17 mil, quase 17 mil consumidores. Isso aí a gente faz uma estimativa. Isso então, em 2016? Só em 2016. 17 mil consumidores. Então, qual era a base para a gente chegar? Dentro do nosso sistema, nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Nós temos, você, por exemplo, vai ao órgão, procura o órgão e a gente faz o seu atendimento. Mas você pode voltar ao órgão e dizer, olha, eu voltei daqui, eu vim aqui e pedi para eu voltar com 5 dias se o problema não tivesse resolvido. Então, você já está registrado, então você não conta como um outro atendimento, mas na realidade eu fiz um outro atendimento para você. Então a gente faz uma estimativa, então a gente teve algo em 17 mil consumidores atendidos. Então se for realmente para o sistema, a gente não vai ter exatamente 17 mil. Então a gente tem uma margem de erro para fazer isso. E foi explicado, entregue o relatório na quinta-feira, e na sexta-feira a então secretária me chamou para que eu comparecesse lá. Saí, estava em atendimento, cheguei e falei com ela e ela simplesmente me desligou. Não houve nenhuma intervenção, certo, em relação a isso, para ser passado o serviço, para ser feito alguma coisa desse tipo. Não, simplesmente eu me dispus, eu fiquei à disposição para que, se ela precisasse, eu ficaria 1 semana, 2. Aquilo que a gente fazia no PROCON era um trabalho de amor, até porque o salário não era lá convidativo, entendeu? Então, assim, era uma vida. O PROCON não era meu. Nunca foi. A gente tinha lá um carinho por que fazia. A cara do PROCON, que a secretária então disse que iria mudar, eu entendo perfeitamente, eu elogio o trabalho dela. Ela é uma pessoa extremamente centrada, extremamente competente para fazer. Ela tem um currículo muito bom. O então coordenador do PROCON, ele tem uma bagagem jurídica, ele é professor, é uma pessoa que está no meio. Eu não sou advogado, eu sou economista. Só que PROCON não é apenas lei, não é saber que o artigo 18, o artigo 39 ou 35 serve para quê. Ser diretor de PROCON é você ter uma network, certo? Uma rede de relacionamentos. Então, todos os ouvidores de bancos, todos os PROCONs, Ministério Público, Anvisa, a própria empresas aéreas, um grande marco que foi feito foi o 0800 da empresa TAM. O 0800 da empresa TAM de PROCON, porque a gente possui um contato com as empresas. Cada um tem um atendimento PROCON. Então, o 0800 da TAM foi uma sugestão minha durante um congresso em São Paulo. Então, eu fiz parte como o único PROCON a ser parte de uma resolução da Anatel que trata do Conselho de Usuários. Eu fui presidente do Conselho de Usuários da GVT Hoje Vivo e responsável pelo Nordeste. Então, no Brasil, eu era o único PROCON a fazer parte disso. Então, assim, PROCON é isso, é rede de relacionamentos. Muitas vezes a gente via que o próprio consumidor ele não tinha direito, mas em relação ao bom, de fato, o bom relacionamento do PROCON com essa empresa, a gente conseguia grandes feitos. Então, por isso que a gente elevou o nosso número de resolução a níveis invejáveis
qualquer PROCON do Brasil teria isso. A gente tem uma equipe lá. Eu tinha a minha equipe, que era uma equipe que tinha um comprometimento, pessoas do cartório, pessoas conciliadores, que foram formados, que começaram do zero. E sem falar na vitrine que o PROCON era para esses estudantes de direito, para esses profissionais que a gente colocou no mercado. Então, graças ao trabalho do PROCON, esses profissionais conseguiram formar-se em OAB, tirar sua OAB, ir para grandes empresas por indicação, por currículo nosso. Então, isso aí é bastante interessante. Entendo. No caso, você fala nessa rede de relacionamento e nessa sua equipe, agora com essa transição, houve uma redução do número de estagiários, né? Eram 8, reduziu? Na realidade, nós tínhamos 12. Certo, 12 e foram diminuídos 7. A gente entende que o problema da contratação hoje na prefeitura é um pouco complicado, entendeu? Para essa gestão, inclusive, saiu algumas matérias que a prefeita deveria diminuir 5.000 servidores. Contratos temporários. É impossível, entendeu? Caruaru não é a cidade mais do interior, não. Caruaru é uma metrópole. Então, assim, não aproveitar as pessoas que eram técnicas. Eu não estou falando da minha pessoa. Então, assim, gosto do trabalho, sempre amei o trabalho que eu fazia no PROCON. Assim, o grande relacionamento que a gente tinha com toda a imprensa, com as pessoas que procuravam a gente. Eu não tinha minha sala fechada com a secretária. Não, eu tinha minha sala aberta. Então, aquele senhorzinho ia lá, falava com a gente, batia na nossa porta, o diretor do banco entrava, o supervisor. Então, qualquer pessoa, a gente tinha uma imagem muito boa no judiciário. A própria OAB fazia bastante referência, grandes escritórios faziam bastante referência. Então, assim, na realidade eu desejo sorte a Niverson. Ele tem uma grande missão pela frente, é manter o nosso índice de resolução com menos gente, com 98% ou 98,1%. Então ele tem que fazer um trabalho que se torne destaque. Então é muito interessante. Veja, para a gente treinar um técnico do PROCON, não é simplesmente eu vou sentar você na mesa e resolva. Não é não, a gente tem uma questão sistemática, a gente tem como se portar com a empresa. Então eu tenho que treinar essa pessoa. Eu não posso ser uma pessoa que seja tímida, eu não posso ser uma pessoa que não saiba falar. Eu preciso de uma pessoa que ela tenha um bom tato. Então, conseguir rebater a empresa quando ela está errada. Quando ela está certa, você vai tentar, de qualquer forma, pensar favorável ao consumidor. A gente pensava favorável ao consumidor. Eu sempre dizia aos meus colaboradores, você não é empresa, você está do lado de cá. Então, você tem que realmente pensar a favor. O consumidor está errado, mas vamos puxar uma brechinha que tenha lá, mínima que seja, para puxar para a gente resolver isso. Chegar num consenso entre as duas partes. Eu não vou bater de frente da empresa. Então a gente tem grandes problemas nós temos ainda a ser resolvido. Uma delas principal é a questão de fila de banco, entendeu? Então eu estava fazendo alguma coisa, alguma intervenção com o Banco do Brasil, principalmente, que está com um atendimento caótico. E sempre eu rebatia o banco, porque a agência de Riacho foi explodida, a agência, sim, mas não é um problema nosso, os funcionários foram explodidos junto com a agência, não. Então vamos fazer uma força-tarefa, que o banco estava pronto para me entregar essa força-tarefa. Assim, já conseguimos melhorar bastante, nós temos uma equipe de fiscalização,
que era muito gerida por mim. Então, as coisas, a gente conseguiu aumentar nosso índice de resolução depois que a equipe de fiscalização veio para aqui. Então, é de extrema importância esses dois fiscais que trabalham aqui de maneira preliminar. Entendi. A gente vai voltar para esse assunto dos bancos, porque é uma questão que muita gente pergunta e é um problema antigo, em discussão com os órgãos públicos. E aqui eu vou mandar um abraço para os jornalistas Mário Flávio, Gênerson Alves, Tiago Lagos, que estão acompanhando a transmissão. E tem aqui também um recado da Juscelira, muito bom, e da Natasha Verusca. O seu trabalho foi bastante profissional e humano. O pessoal aí elogiando a sua atuação. Daqui a pouco a gente volta, pessoal, continuando a falar sobre direitos do consumidor. E aí, pessoal, a gente voltou aqui de um rápido comercial e vamos continuar falando sobre relacionamento dos consumidores com as instituições, com os órgãos públicos e com as instituições bancárias, né? Eu me lembro de um release da prefeitura que falava sobre essa questão da resolução do atendimento do PROCON, a partir do atendimento do PROCON, que era esse dado de 98%, e em 2015 foram mais de 13 mil notificações feitas no PROCON. E desse total, a maioria era referente a assuntos financeiros, e especificamente isso sempre acaba voltando para as instituições bancárias. Quando vocês começaram esse trabalho de fiscalização, de autuação nos bancos, quais foram os principais problemas que vinham do próprio consumidor? O que é que ele sente mais dificuldade ainda em relação ao atendimento no banco? Primeiro vamos explicar o que é a lei. Nós temos duas leis, uma estadual e uma municipal, que é uma compilação da estadual, em que o consumidor, em dias normais, o que são os dias normais? São os dias que não tem pagamento, não é feriado programado, não é feriado prolongado, então o consumidor ele pode ficar 15 minutos de espera na fila, certo? Mas a lei é clara, é 15 minutos de espera para o atendimento no caixa. Uhum. Se ele for falar com o gerente, se ele for resolver outra coisa que não seja na fila no caixa, ele pode esperar 4, 5, 6 horas sem problema. E nos dias atípicos, que são feriados prolongados, pagamentos, alguma coisa mais específica, 30 minutos. Então o consumidor vai esperar isso. O que vem acontecendo na realidade, principalmente no que se refere à questão do Banco do Brasil, é uma falta de respeito até por o ser humano. Então veja, você é uma empresa, cara, você vai deixar seu cliente sentado no chão, seu cliente que tem cadeira de roda, esperar 1, 2, 3 horas. Então isso é uma coisa que é desumana. Então, antes do PROCON atuar, Caruaru era simplesmente recordista nacional de espera. 7 horas a gente já teve casos. Então, isso não é um problema decorrente apenas de Caruaru, isso é do estado todo. Então, o diretor do PROCON estadual, Dr. Rangel, ele fez reuniões periódicas com Febraban, com todos os ouvidores de banco e com o Ministério Público em Recife. Para todas essas reuniões,
Eu participei, eram ações que viabilizava uma conversa de cavalheiros para que essa realidade mudasse. E nós conseguimos que essa realidade mudasse bastante, entendeu? Então, assim, não existia uma linha de respeito com o consumidor. Então, a gente começou a rever isso. E um grande exemplo disso foram as ações que foram feitas. Então, assim, a gente tinha problemas, ainda tem, mas hoje, se hoje você for, por exemplo, naquela caixa da Avenida Capitão João Velho, que é a agência 0051, aquele banco, aquela agência era considerada caótica. Por quê? Além do Bolsa Família, além do FGTS, dos programas do governo, ela tinha o seu fluxo de cliente, ela estava num local mais estratégico, que é o centro da cidade, então ela é uma agência maior, então teria realmente um maior fluxo. E hoje aquela caixa, ela obedece os parâmetros da lei, entendeu? Isso foi uma ação do PROCON. Certo? O consumidor ele não reclama. Então, quando a gente tem 13 mil reclamações, a gente, num período de 5, de 8 anos, nós tínhamos apenas, se você disser, 20, 30 reclamações. Então, isso é muito pontual, mas a gente sabe que essa é a realidade. Então, nós tivemos agora um plano com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a agência central, devido às grandes explosões que aconteceram nas cidades circunvizinhas, houve um desgaste em relação a essa agência. E antes de eu sair, o superintendente me visitou, o ouvidor de Brasília me ligou dizendo que iria fazer um plano. E esse plano foi pronto, foi entregue, ia ser entregue a mim na segunda-feira que antecedeu. Então você não chegou eu não cheguei a ter acesso a esse plano, mas a gente viu que melhorou. Então, o problema da questão de fila de banco é gerência, não é nada mais do que isso. Então, é aquela coisa, se preocupar que o consumidor, aquele cidadão que está lá, seja ele velhinho, seja ele rico, seja ele pobre, ele é cliente do banco. Então, assim, eu batia muito de frente com eles. Eu tinha uma linha assim que diplomática, porque eu conhecia todos, mas a gente conseguiu, por exemplo, fechar uma agência do Banco Itaú. Então eu liguei para a gerente, que então era a senhora Valquíria Melo, minha amiga, e eu disse a ela: Valquíria, olha, amanhã a gente está fechando sua agência, não faça isso não, eu vou fechar. E assim nós procedemos com o fechamento. Então não existia aquela coisa de porque eu lhe conheço. Eu tive um caso que minha fiscalização foi até um estabelecimento de uma pessoa que era próxima a mim. E ela disse: não, eu conheço o Adenildo. Mas eu lhe conheço? Não quero saber nada, está errada, multe. Não quero saber não. Então era essa relação que a gente tinha de ética, de transparência. As pessoas conheciam o trabalho do PROCON Caruaru. Nessa época que vocês fizeram essas fiscalizações nos bancos, inclusive, eu acredito que tenha sido em 2015, os vereadores também fizeram manifestações em frente aos bancos. Teve vereador que se deitou em frente ao banco para protestar. Existiu uma aproximação do PROCON enquanto entidade de relacionamento com o consumidor e a Câmara Municipal para tentar incentivar melhor os consumidores a buscarem seus direitos ou a incentivar mais ações nesse sentido de melhorar o relacionamento para o consumidor? Nós tínhamos toda a linha que era interessante para o consumidor, todas as parcerias. Nós tínhamos parcerias com OAB. Hoje, nossa conciliadora, Michele Marinha, é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Então, assim, tudo que fosse bom para puxar a questão do consumidor, a gente fazia. Então,
Compesa, por exemplo, nós conseguimos, a então diretora da Compesa, Niadja, é minha amiga, ela estudou comigo. Só que eu dizia, eu sou diretor do PROCON, eu sou diretor do PROCON, eu não sou seu amigo. Então, assim, ela olhava para mim com aquela raiva. Teve uma reunião que eu fiz com ela. Teve uma questão no ano passado referente aos caminhões-pipa, né? Não, foi em relação ao abastecimento em si. Certo. Porque a demanda do PROCON, a gente tem serviços, assuntos financeiros, produto e serviços essenciais, dentre outros. E serviços essenciais, devido à demanda da Compesa, ela puxou o atendimento para segundo lugar, que eu acredito com o comportamento que vem dos anos 2017, serviços essenciais, ele pode se tornar em primeiro lugar devido à grande demanda da Compesa. Então, isso estava insustentável e eu marquei uma reunião com toda a direção da Compesa para alinhar um acordo em relação ao abastecimento. Eu sempre dizia, qual é teu produto? Teu produto é água. Então, se não tem água, então você não tem que cobrar. É bem simples. Eu vou numa sapataria comprar um sapato, eu pago e não levo o sapato. É errado. Então, assim, muitas ações, tivemos pessoas que foram extremamente importantes para nosso funcionamento, que foi uma pessoa lá da própria Compesa, Cássia, certo? Que deu um auxílio muita gente. Aqui a gente tem Tássia. Então, depois dessa reunião, a própria doutora Niadja entendeu qual era meu problema. Meu problema era resolver o problema do consumidor. Não estava ali espelhando e achando o que eu poderia fazer porque era fulano. Não, minha linha era problema do consumidor. Quando eu falava com as pessoas, eu dizia os meus técnicos, você está do lado de cá, você não está do lado de lá. Então hoje nós temos lá, conseguimos colocar dentro do PROCON uma pessoa que já trabalhou na Compesa. Então a gente conseguia ter uma conversa, um diálogo de uma pessoa que estava do lado de cá, que tecnicamente entendia o que a empresa fazia, entendeu? Então isso era muito bom para o consumidor. Então a gente formou uma equipe extremamente competente. Hoje a gente tem lá uma equipe, exceto com os que saíram, extremamente, principalmente éticos e extremamente capacitados. Então a gente via coisas que as empresas faziam nos outros PROCON que com a gente operava diferente, porque existia um respeito ao órgão. Não, é PROCON Caruaru, vamos fazer. Então eu tenho uma rede de relacionamento em todo o Brasil. Então eu tenho contato com o PROCON de São Paulo, eu tenho contato com os PROCONs do interior. Todos os diretores de PROCON me conhecem, todos os ouvidores de banco. Isso não é uma vaidade. Eu não estou falando. A imprensa, ela serve, não é para mim aparecer, não. A imprensa serve para divulgar o trabalho que a gente faz. Até porque não só era eu que fazia entrevistas no PROCON. A gente tinha uma divisão com isso, a gente fazia a informação. Então, tinha dia que era tanta entrevista que não dava para a gente. Então, um diretor de PROCON, ele trabalha. Ele não fica sentado. Eu fazia atendimento, eu ia para reuniões fora, eu ia para Recife para uma reunião no Ministério Público. Quantas ações não fizemos com o São João? No São João vocês fazem um trabalho de fiscalização ali nos restaurantes, fizeram, né? Ali nos restaurantes, na estação ferroviária. Acredito que no Alto do Moura também, né? Vocês encontraram uma situação muito complicada quando começaram a fazer esse trabalho especificamente no São João? Veja, como a gente tinha a questão de vários
os comerciantes do São João por vários anos eram o mesmo. Então, no começo, nós sentimos dificuldade, porque existia uma falta de orientação desses comerciantes. O PROCON não batia de frente. O PROCON batia de frente com a empresa que ela não queria ser parceira. Você não queria ser parceira do PROCON em si, então a gente tentava de uma linha mais que diplomática. Olha, tu tá errado, não, vamos fazer assim, mas não é assim, então você não quer acordo comigo, então a gente vai usar a força, e uma das forças era fechar o estabelecimento. Então nós fechamos aqui a Insinuante, uma loja grande, por prática abusiva de venda casada e sem dar nenhum tipo de suporte ou obedecer às prerrogativas do PROCON. Não, tá errado, é assim. Não tá errado. Então, a gente conseguia fazer com que fechasse essa empresa. Essa empresa passou 3 dias e melhorou bastante. Então, isso é extremamente interessante. O trabalho do PROCON, ele é respeitado. Nesse sentido aí do trabalho respeitado, a gente tem também que, em algumas situações, possa ser que o PROCON acabe absorvendo uma demanda que talvez conseguisse ser suprida pelas próprias instituições. Por exemplo, a Compes também conta com ouvidoria. Então, a questão não seria também que um problema da gerência do problema, das situações, das demandas dos consumidores, há uma dificuldade em tornar essas ouvidorias tão efetivas quanto o trabalho que vocês vinham fazendo para chegar nesses índices altos de resolução dos problemas, sem ter que chegar até a situação do PROCON ter que intervir lá na situação? Muito disso eu dizia. Um grande exemplo disso é a questão dos bancos. Porque bancos que eram tidos caóticos mudaram a realidade? Porque eu tenho que ligar para uma ouvidoria, eu como PROCON, para chamar a atenção do cliente está pedindo ajuda. O teu cliente está aqui. Então, quando eu tive a reunião com o superintendente do Banco do Brasil, eu perguntei a ele, me dê uma resposta bem prática. E se explodirem a agência de Caruaru, o senhor vai fechar? Eu paro o atendimento. Eu disse, não, aqui o senhor só para enquanto eu não estiver aqui. Aí o senhor para o atendimento do Banco do Brasil. Caruaru, ela não é uma província, certo? Caruaru tem um órgão de defesa do consumidor, é respeitadíssimo. Então, o senhor montaria hospitais de campanha com cabanas, mas o senhor não pararia o atendimento do Banco do Brasil daqui. Então, isso é uma maneira de se impor e dizer, não, peraí, não é assim não. Então, graças a esse trabalho, nós éramos muitas vezes, tinha que ser pulso forte, pulso firme para poder realmente fazer valer o direito do nosso consumidor, do nosso cliente. Então, assim, a gente diz como é que a coisa anda. Você quer ser parceiro, você quer ser amigo do PROCON, a gente abre grandes espaços, a gente faz muita coisa boa. Então, por exemplo, o Banco Bradesco, ele tem uma linha de relacionamento muito boa com o PROCON. Então, o que é que a gente faz? A gente chega e diz a ele assim, nós temos um procedimento chamado CIP, Carta de Informação Preliminar, abertura direta de reclamação, que é o processo em si, mas a gente pode simplesmente fazer uma ligação. E quando a gente fazia essa ligação, o próprio Bradesco dizia, não abra CIP, não abra processo, ligue para a gente primeiro. Então eu sempre dizia, problemas com o banco, me procure. Eu tinha toda essa rede que eu podia dizer. A gente teve um caso muito recente, que foi uma coisa que, sinceramente, chegou na minha mão e disse, não, está errado. Durante o São João de Caruaru, nós tivemos a Cielo como patrocinadora.
Ela ofereceu a maquineta para que durante 30 dias os comerciantes pudessem utilizar a função crédito e débito. E não deveria ter nenhum custo para isso. E após o dia 29, essa empresa ela passaria recolhendo as maquinetas. O que não aconteceu com alguns comerciantes. Ela não conseguia devolver a maquineta, e isso aí começou-se a gerar ônus para a empresa. E não deu retorno? Não, simplesmente ela... Então, todo dia vinha buscar a tua maquineta e nunca vinha. Então, o PROCON mandou uma CIP, Carta de Informação Preliminar, e foi respondido que isso não tinha relação de consumo. Como não tem relação de consumo? Tem sim. A empresa ela pode ter uma relação. O que é consumidor? Toda empresa física, toda pessoa física ou jurídica que se utiliza de produtos e serviços como destinatário final. Em alguns casos, a empresa, quando ela diz que ela prova a sua hipossuficiência em relação ao fornecedor, ela é considerada também consumidora. Então foi isso que através eu provei que existia a relação de consumo. Então várias vezes, eu não sou advogado, mas várias vezes eu já tive juízes de direito que veio pedir um posicionamento do PROCON em relação à decisão judicial dele. A gente vive o direito de consumidor na prática do dia a dia. Entendeu? E o que foi que aconteceu? Eu, através do meu canal de atendimento, o Bradesco possui algumas ações com a Cielo. E nós conseguimos sim fazer com que a maquineta dessa consumidora fosse devolvida. Entendeu? Então veja, não se resolvia. Simplesmente essa consumidora iria para o PROCON, abriria um processo. No dia da audiência, ela chegaria e dizia: não existe relação de consumo. Se a gente não for atrás, não existe relação de consumo e pronto. Então quem perde é o cidadão, quem perde é o consumidor. Então é importante, você quer ser um diretor do PROCON, você tem que ter uma rede de relacionamento, senão não anda. E o consumidor tem que procurar também a instituição, o PROCON, né? Porque se ele só fizer a reclamação no Facebook da vida, não vai resolver, vai ficar para cá. Nós temos a questão de bancos, que é um exemplo disso, que não é reclamado. Então assim, vá, reclame, fale, grite, tá errado, fale. A gente teve recentemente essa questão da diferenciação de preço, que foi uma medida provisória do presidente Michel Temer, que falou em relação ao pagamento em cartão de crédito ser diferenciado. Antes isso era considerado uma prática abusiva, elevação de preço sem justa causa. Então foi que houve esse retrocesso. Aí o que é que está acontecendo agora? Uma prática de mercado que já era uma prática que existia. Uma prática de mercado que o valor é R$100 para pagamento em dinheiro. Se for em cartão é 60%. Então isso aí teve um aumento de 40%. Então, na realidade, muitas coisas elas não funcionam na prática. Estimular o consumo, não, isso aí estimulou a inflação, estimulou a sonegação fiscal, porque você pagando também com dinheiro, certo? Você pode, de uma certa forma, deixar de emitir a nota fiscal. Entendeu? Então isso são várias coisas que nós tínhamos como uma linha de defesa do consumidor. Ok. Olha, a gente tem aqui o Braulio Torres, acho que você conhece. Ele manda um abraço para o Adenildo. Eu estava com ele nesse caso das máquinas da Cielo. Adenildo, mais uma vez, conseguiu ajudar os consumidores. Tem muita gente elogiando o seu trabalho. A Juliana Alves, admiro muito o trabalho dele. E o Avir, grande profissional. Bom, Adenildo, obrigado pela tua participação. Posso dar um alô a Braulio? Pode sim dar um alô. Braulio era das minhas
pessoas que estavam lá na minha linha de frente, certo? Uhum. É uma pessoa, um profissional muito bom, certo? Não só ele, nós tínhamos lá a Rízia, nós tínhamos lá o próprio Braulio, está se formando em Direito, a formação dele muito boa, Pedro, certo? E Évila, todo mundo que saiu desse PROCON são profissionais extremamente qualificados que eu boto minha mão por cima, são pessoas de minha extrema confiança. Braulio, abraço para você, obrigado pelo carinho. Olha, Adenildo, muito obrigado pela tua participação aqui. Você esclareceu muito, aqui, acredito, as dúvidas dos consumidores em relação à atuação do PROCON, da relação com as instituições aqui no município. E quando a gente tiver outras oportunidades para falar sobre economia, sobre esse relacionamento com o consumidor, com o cidadão, você vai ser bem-vindo aqui no CNF. Eu fico à inteira disposição, vamos agendar, vamos começar esse trabalho. Eu sempre falo que minha bagagem de direito de consumidor, de coordenador, diretor de consumidor não ficou lá. Eu trouxe comigo, então eu estou à disposição de vocês, de toda a imprensa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Sem vocês, sem essa estrutura aqui, nós não poderíamos mostrar o brilhante trabalho que foi feito no PROCON Caruaru. E minha eterna gratidão, sem sombra de dúvidas, ao prefeito José Queiroz, que proporcionou isso. Boa sorte a nossa querida e ilustríssima prefeita Raquel Lira, que seu governo seja tão brilhante como o de José Queiroz. Pessoal, a gente volta semana que vem, a gente vai continuar a debater Caruaru e nos vemos na próxima quarta-feira a partir das 13 horas, tá bom? Até lá!